Bom, pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês, estudando o livro Filosofia Social Espírita do Ney Lobo, um livrinho que tem nos rendido boas discussões e boas controvérsias. E é uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos estudar hoje o 10º capítulo. E eu quero começar, vou fazer um apanhado geral do capítulo, mas eu vou dizer para vocês que eu não vou ficar muito preso ao texto do Ney Lobo. Eu vou tirar dele os principais pontos que eu acho que merecem discussão, para a gente fazer uma reflexão a esse respeito. Tá? Então, no 10º capítulo, o Ney Lobo vai chamar de adoção de processos econômicos a serem acionados pelo Estado socialista. E quando ele coloca isso, que existem processos econômicos a serem acionados pelo Estado socialista, é interessante a gente perceber que ele está trabalhando aqui a partir da perspectiva soviética. Ele toma como referência a Revolução Soviética e o processo de implantação da sociedade comunista que se deu na Rússia a partir de 1917, e depois mais especificamente na década de 1920 até 30. E ele está considerando muito também o pós-guerra, né? Depois de 1945. Então, a referência de Ney Lobo, esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender, essa implantação do Estado socialista, ele está tomando como principal base a Revolução Russa. E aí ele vai trabalhar três pontos da divisão, daquela categorização que ele faz. Ele vai trabalhar a questão da planificação da economia, que é o 17º ponto. Ele vai em seguida trabalhar também o 18º, que, me deixa pegar aqui, que é a centralização da economia nas mãos do Estado, que foi como se deu o processo russo, né? A centralização da economia na mão do Estado e, por último, a questão da coletivização dos bens de produção com a implantação do sistema de propriedade coletiva, ou seja, a extinção da propriedade privada. E esse último ponto é o ponto que ele vai dar mais ênfase. Eu acho isso muito interessante e acho isso muito curioso, porque no discurso espírita a questão da propriedade privada tem uma importância muito grande e isso me desperta uma curiosidade muito grande. E eu quero deixar essa discussão para o final. Tá? Então são esses três pontos que ele vai discutir nesse capítulo e eu quero ver se eu contemplo essa discussão a partir de uma divisão que eu mesmo fiz para facilitar esse entendimento. E eu quero começar da discussão que eu já fiz no estudo do capítulo 6º, eu já toquei nesse ponto, mas eu acho que ele é importante para que a gente possa conversar sobre o paradigma no qual eu me baseio e para que vocês entendam a maneira como eu estou vendo essa discussão. O primeiro ponto que eu quero discutir é a questão de você olhar o texto espírita como um texto sagrado. Eu vejo que há nisso uma questão preocupante. Nós não podemos trocar a Bíblia do evangélico pelo livro dos espíritos ou pelos evangelhos ou o Pentateuco kardeciano e simplesmente trocar uma leitura sagrada pela outra. Eu acho isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Em doutrina espírita nós não temos uma literatura sagrada. Não é esse o conceito que Kardec adota, nem mesmo em relação aos seus livros, nem mesmo em relação às orientações espirituais. Kardec não parte dessa perspectiva, de ter na literatura espírita uma literatura sagrada. Aliás, Kardec inclusive chega a admitir alguma sacralidade na Bíblia, em algumas passagens isso fica claro, mas que nos parece muito evidente que é muito mais pela questão do respeito à tradição católica e protestante da sociedade em que ele estava inserida, do que por reconhecer na Bíblia alguma sacralidade. Quando ele estuda a Gênese, fica muito claro que ele não vê a Bíblia propriamente como um livro sagrado no sentido que nós estamos habituados. Então a gente transferir essa sacralidade para o texto espírita é uma coisa muito complicada. E o Ney Lobo parte dessa premissa. Ele vê os livros espíritas como livros sagrados, a obra kardeciana para ele é sagrada. E ele vai então buscar a verdade nesses livros para poder fazer o contraponto com as teorias socialistas, com as propostas socialistas. Então eu começo dizendo que eu vejo com muita reserva esse posicionamento, vamos dizer, epistemológico do Ney Lobo, né, nesse sentido, porque você está fazendo um contraponto com algo que não dá aquele elemento para você assim, de sagrado como ele pretende. Né? E é muito interessante como até os exemplos que Kardec apresenta,
os comentários que Kardec faz, ele usa isso como para dizer assim, olha, é assim. Portanto, a visão espírita é esta. É uma ideia assim bem de pegar o exemplo e transformá-lo em regra geral. Ele vai fazer isso, por exemplo, quando Kardec diz que nos mundos mais elevados ainda existe a propriedade. Então, Kardec está pegando informações que os espíritos trouxeram a ele, pegando isso e tentando compor um quadro analítico, e ele pega isso e transforma numa realidade. Como se nós tivéssemos muita informação a respeito de como que as coisas acontecem no mundo superiores. E se a gente for pegar os mundos espirituais, pelo menos pelos relatos que a gente tem das colônias espirituais, isso cai por terra de uma maneira extraordinária, até porque nosso lar, as descrições de Andrew Jackson Davis, de Emanuel Swedenborg, nenhuma valida nada disso, falando do mundo espiritual. O outro ponto é o conceito de evolução, no qual o Ney Lobo se baseia. A Regina, na semana passada, fez uma análise que eu gostei muito a respeito de como que a gente precisa, eu acho que a palavra é relativizar mesmo, ou expandir melhor o conceito de evolução. A revolução no século XIX, a evolução no século XIX era compreendido como um processo linear, como se fosse assim uma escadinha onde você ia subindo degrau por degrau. Kardec usa essa expressão em vários pontos dos seus textos, porque era essa visão de evolução que se tinha naquela época, né? A evolução, portanto, era uma escadinha. Você ia subindo degraus infinitos numa grande escala evolutiva, mas que era linear. E acho que a palavra linear aqui merece ser destacada. O conceito de evolução que se tinha no século XIX era uma evolução mais ou menos linear. Esse conceito, ele tem sido revisto. A ideia de evolução que nós temos hoje, vamos dizer, eu costumo brincar assim, de uma evolução, vamos usar a ideia de esfera ao invés de linear, uma evolução esférica. Vamos dizer que a gente tem milhões de aspectos diferentes nos quais a gente precisa evoluir, e a gente vai evoluindo em cada um deles, inclusive alternando entre eles, em um dado momento. Então, em um dado momento eu desenvolvo mais minha intelectualidade, em outro desenvolvo mais minha sensibilidade, minha emoção, meu gosto artístico, meu senso estético, minha percepção espacial, minha habilidade relacional. Então nós temos milhares de frentes de evolução e nós temos que crescer em todas elas. E essas frentes de evolução, elas não evoluem todas ao mesmo tempo. Então vamos dizer que aquela escadinha que Kardec usava, que os filósofos do século XIX usavam, vamos dizer que a gente tem milhares dessas escadinhas apontando em todas as direções e que nós temos que evoluir em todas elas. E essa evolução, inclusive, não é esse processo assim, vamos dizer assim, sucessivo e inflexível. É uma evolução que eu acho que tem mais a ver com o conceito de tomada de consciência, que é mais consistente com a filosofia oriental. É muito mais uma tomada de consciência em inúmeros aspectos, né? Uma emancipação espiritual do que um crescimento como uma escadinha que esse conceito de evolução linear às vezes dá. E o Ney Lobo trabalha nesse conceito de evolução linear. Para ele, quando a gente lê o texto dele, a gente vê que ele parte do pressuposto que existe um processo, uma sequência que é natural de aprendizado e que todos nós vamos, de certo modo, passar por essa sequência de aprendizado. Ele chega, por exemplo, a fazer aquela abstração que se alguma experiência eu não puder viver aqui na Terra, eu vou viver em outro mundo, mas eu vou passar por essas experiências. É um entendimento, eu diria assim, olha, que a gente não tem muito como avaliar esse tipo de análise, né? E aí, se a gente quer ser um pouquinho mais científico, se a gente quer ser um pouquinho mais racional, mais filosófico, a gente tem que levantar isso no máximo como cogitações, como possibilidades, mas como verdade é meio perigoso, né? Até porque o conceito de verdade também é um conceito que está sendo muito revisto. Mas vamos às definições e às categorizações que eu estabeleci para a gente analisar isso, né? Então, considerando, por exemplo, já levantando então essa questão, que se ele está vendo a evolução de um processo
de uma sociedade socialista a partir da ideia da Revolução Soviética, então a análise dele já fica comprometida a partir desse ponto. Eu acho que é bom a gente ter isso muito claro. Primeiro, porque a Revolução Soviética não é o único modelo, e aliás, foi um dos muitos modelos e talvez o mais questionável para tomar como base, uma vez que ele foi um processo de revolução, não foi um processo de transformação social. E hoje não se vê muito a possibilidade de revoluções para a implantação de socialismo, de sociedades comunistas. Essa possibilidade é cada vez mais remota, uma vez que o poder bélico está na mão das classes privilegiadas, as classes poderosas. Os trabalhadores, a classe operária, usando os termos que são comuns na discussão do socialismo, não tem acesso a armamentos, a poderio bélico, né? E mesmo quando se trata de um poderio bélico que está nas mãos do Estado, a própria teoria de Karl Marx já mostra que o Estado ele está a serviço de uma classe, e essa classe não é a classe operária, né? É a classe dos poderosos, para usar, né, da sociedade. O Marx iria usar da burguesia, mas é um termo que hoje a gente tem que ver até que ponto ele se aplica, né? Mas das classes abastadas, para usar a linguagem do Thomas Piketty. Então, essa visão de que a implantação de uma sociedade socialista deve passar por esse caminho, ela cai por terra, tá? A Regina lembrou na semana passada que tem muito mais a ver, a visão atual, tem muito mais a ver com um processo político, como se dá, por exemplo, nas social-democracias. A Europa viveu um período muito rico de social-democracia no final do século passado, década de 70 até o final do século passado, e ainda invadindo um pouquinho desse novo milênio que nós estamos, e que está sendo de certo modo, abalado por uma reativação de uma extrema-direita muito forte. Mas houve muitos avanços através da social-democracia, que é um processo que não tem nada a ver com isso que o Ney Lobo usa como referência. É um processo democrático, mas com inspiração socialista. E que inclusive é o que hoje é mais aceito e que muitos de nós no Sejus temos conversado a respeito disso. Parece que é a linha que nós achamos mais sintonizadas com a proposta espírita, uma proposta de transformação social baseada na conscientização. E aí vem então os pontos que nós achamos importante discutir. E nós vamos concentrar essa discussão muito na questão da propriedade, que é a que o Ney Lobo elege como principal e dedica a maior parte do estudo dele a esse tópico, né? Até porque o outro é planejamento, e a gente sabe que sem planejamento nada se faz nesse mundo. Esse é um conceito que é posterior a Kardec, do ponto de vista de estruturação da ideia. É posterior a Kardec. O Ney Lobo até analisa que isso não está previsto na obra espírita, e com toda razão, esse conceito nem existia naquela época, né? O Ney Lobo reconhece isso, ele reconhece que isso é um conceito que vai ser melhor desenvolvido na década de 60, né? 40 até 60, isso vai ser mais bem estudado no mundo da administração. E então Kardec não trabalha esse conceito porque ele não existia, claro, mas a gente tem muito claro hoje que sem planejamento não se faz nada. E a importância desse planejamento para que a gente possa agir em qualquer sentido, em qualquer direção, inclusive do ponto de vista pessoal. Planejamento pessoal, projeto de vida, projeto de carreira, isso é muito importante. O primeiro ponto, portanto, nós vamos discutir é a propriedade. E aí, propriedade para o Ney Lobo é uma coisa delicada. Ele parte do princípio de que a propriedade é uma lei natural e, usando pelo menos duas citações de Kardec, ele tenta apresentar como um direito, e eu vou colocar aspas assim, sagrado. Direito sagrado. Sagrado, e voltamos aqui à questão do sagrado. O sagrado aqui remete a uma coisa assim espiritual, de Deus, inquestionável, absoluta, e a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando se trata de propriedade, né? Nós sabemos que o capitalismo é uma construção social. Eu acho que hoje, para quem tem um pouquinho de conhecimento de sociologia,
ou de mesmo de antropologia, na área de ciências sociais, não dá mais para a gente ver o social como uma coisa pronta da natureza. Não tem mais espaço para esse tipo de análise. Já está muito claro que modelos sociais são modelos socialmente construídos. É a sociedade, é o homem que na sua busca de sobrevivência vai encontrando diferentes formas de organizar sua estrutura para essa sobrevivência. Em particular, o seu modo, o Karl Marx vai chamar isso de produção da sua sobrevivência, né? A estrutura produtiva. E até Karl Marx, nesse ponto, a gente tem que entender que já tem coisas diferentes nesse sentido, né? A Karl Marx também via uma evolução muito linear. Karl Marx também via o processo histórico como algo assim que tinha uma sequência, um encadeamento que era natural, uma visão que hoje não se sustenta também. O mundo mudou muito depois de Kardec e Karl Marx, dessas referências que nós estamos colocando aqui em debate, né? E essa visão de a propriedade como algo, como um direito natural, né? O próprio capitalismo como uma forma de organização natural da produção, isso hoje já está mais do que superado, não tem como a gente trabalhar com essa visão. E o Ney Lobo parte desse pressuposto. Para ele, a propriedade é um direito natural e sagrado. É um direito concedido por Deus. Até ele faz um esqueminha que eu acho muito interessante, mas é muito interessante também porque a gente começa a perceber como a gente cria esquemas para justificar nosso modo de pensar. É aquela velha história de o homem ter criado Deus à sua imagem e semelhança. A gente cria nossas respostas para a gente poder justificar o modo como nós vemos a vida. Então, Ney Lobo, ele entende que é sagrada porque a propriedade é algo que Deus coloca para uso do homem e que o homem presta contas dela a Deus. Ele vai fazer esse raciocínio que é muito interessante. Eu achei ele fofinho, vamos dizer assim, né? Uma tentativa de justificar o injustificável, de colocá-la como sagrada. E ele diz que essa propriedade tem funções socioespirituais. Eu admiro no Ney Lobo a intenção de teorizar a respeito dessas questões que eu acho que é um grande desafio. E ele vai dizer que a propriedade tem funções socioespirituais. E como é que são essas funções socioespirituais? Ela tanto tem uma função social de possibilitar o progresso, possibilitar como é que ele coloca? Possibilitar o bem-estar coletivo através da geração do trabalho, da oportunidade do emprego e da renda, né? Então, ele vê que tem uma função socioespiritual e essa função socioespiritual também para proporcionar, e aí é muito interessante isso, para proporcionar a coexistência pacífica das diferentes classes sociais, e ele entende isso como uma função social também, criando as diferenças sociais, e aí eu acho isso muito interessante, porque a gente naturaliza inclusive a diferença social, que lá no Livro dos Espíritos está muito claro que é a criação de homem, não de Deus, mas ele vê tudo isso como um planejamento superior, tá? Como se fosse assim, olha, essa é a estrutura pensada pela divindade para o existir humano, e que, portanto, é assim que as coisas se dão, né? A naturalização do social. E o outro, portanto, do sócio espiritual, esse é o social, né? E o espiritual, porque possibilita ao espírito o aprendizado através das experiências de participar da classe proletária, da classe dominante, etc., que seria aprendizado para o espírito. Aí volta naquela visão linear de evolução, que a gente sabe que a evolução não tem uma forma única de se dar, ela pode se dar por infinitas formas diferentes quando a gente pensa no universo, com sei lá quantas bilhões de galáxias, né? Fala assim, um universo tão grande que eu costumo dizer assim, eu não gosto nem de pensar nesses números, porque são números que nos remetem à nossa insignificância, e a gente pensar que isso é possível se dar de uma forma é algo extremamente limitante. Então, não dá para a gente pensar em uma função socioespiritual, uma evolução espiritual, nesse sentido que o Ney Lobo trabalha, como se as coisas tivessem de se dar por esse caminho e tomando como base os limites estreitíssimos
da sociedade capitalista, que nem é o único modelo vigente na Terra e nem foi sempre. O modelo de sociedade capitalista ele é muito recente, o capitalismo como nós conhecemos hoje, né? Vamos dizer que ele está mais associado ao período da Revolução Industrial. Se nós formos situar isso no tempo, 250 anos, quando muito, então assim, é um limite muito pequenininho de tempo para a gente tentar botar a nossa evolução espiritual condicionada à questão da riqueza hoje. Então essa função socioespiritual que o Ney Lobo coloca para a riqueza, a gente precisa olhar com um pouquinho de critério, sabe? Verificar se realmente dá para trabalhar nesse ponto de vista, que eu acho precário. E outro conceito, outra referência que ele vai usar. Ele vai colocar assim, olha, como classes pedagogicamente polarizadas, que tem a ver com a função socioespiritual. O que seria isso? Classes pedagogicamente polarizadas. Mais ou menos dizer assim, olha, que a distribuição da riqueza de modo que existam os ricos empregadores, os ricos proprietários e os pobres trabalhadores, os pobres proletários, ele vai dizer que isso é pedagógico do ponto de vista da criação divina. Olha, é pedagógico do ponto de vista da criação divina. Cai de novo naquela ideia de que as coisas são assim, que Deus fez assim, Deus fez o mundo assim, mais ou menos como se não houvesse livre-arbítrio humano, não houvesse uma aleatoriedade nos processos da natureza, que isso ficou muito bem demonstrado na teoria do caos, que alguns preferem chamar de teoria da complexidade, e que as coisas não precisam forçosamente se dar assim, com essa polarização de classes que a gente percebe na nossa sociedade. Aliás, eu adoro aquele filme Avatar, acho que aquele filme ele nos remete a uma outra compreensão de sociedade, quando ele coloca aquele planetinha tão interessante como uma organização social tão curiosa e tão espiritualizada. Então essas classes pedagogicamente polarizadas no Ney Lobo é uma categoria que a gente tem que olhar também com muito cuidado, porque não precisa forçosamente ser assim. Ele entende que elas são pedagogicamente estruturadas e polarizadas e que essa polarização ela possibilita um aprendizado de complementaridade. Sem dúvida, mas para a gente aprender complementaridade, a gente não precisa forçosamente se polarizar. É uma discussão que a gente precisa fazer, né? Parece que há algo aí a ser melhor avaliado. A outra ideia que ele vai trabalhar, que é muito importante a gente entender, é a questão da aprovação da riqueza. E pensando em aprovação da riqueza, é aprovação da riqueza e aprovação da miséria. Tá. Pois bem, então vamos pensar do ponto de vista dessa provação como sendo uma experiência necessária. De novo, está aqui embutida aquela ideia de que nós temos algumas experiências pelas quais temos de passar. Quando no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que não necessariamente você tem que viver todas as experiências. E aliás, quando a gente pensa em termos de evolução, com um conceito de tempo mais aberto como nós temos hoje, que não se limita a alguns milênios como se pensava na época de Kardec, hoje o tempo para nós milhares de anos continua sendo pouco. A gente percebe quando você fala que a espécie humana, o Homo sapiens, está no planeta há quase 300 mil anos, o Sapiens sapiens aí, sei lá, é uma cientista que escreveu aquele livro Kardec e Darwin, ela fala que é aí em torno de 25 a 30 mil anos, o Homo sapiens sapiens, que é eu bonitinho assim, de camisa e quem sabe até o óculos não, que é mais recente, mas assim, já instrumentalizado, né? Então, o horizonte de evolução espiritual passa a ser muito mais amplo. E a gente pensar nessa aprovação da riqueza e da miséria como se fosse o único modelo, me parece um tanto limitante. Eu penso que a gente não precisa ficar nessa maneira como o Ney Lobo estabelece, porque quando você pensa em um universo aí das proporções que a astronomia nos mostra hoje, a gente tem que imaginar que existem infinitas formas de aprendizado nesse universo. Também infinito. E que o que nós estamos vendo aqui é uma experiência que é terrena. Terrena de um segmento da sociedade, não é nem global. Né?
é uma parte da sociedade que desenvolveu essa experiência e que, de certo modo, está usando essa experiência para submeter o resto do planeta a ela, que é a experiência do capitalismo. Não precisaria ser assim forçosamente. É possível que tivesse outras formas de organização social que não passasse por essa divisão de riqueza e miséria. Né? A outra questão que o Ney Lobo levanta e que eu acho muito importante, ele coloca na categoria de lei. E lá no final ele vai dizer quais são as verdadeiras leis espirituais e ele pega as de Kardec. Eu quase queria ter ele aqui para falar assim, ô Ney Lobo, peraí, você falou que as leis de Kardec são naturais e por que você pega aqui essa tal de lei da alternância, né? Mas para ele tem a ver. E eu acho interessante a lei da alternância. Esse raciocínio é muito forte no meio espírita e a gente tem que conversar sobre isso melhor. A visão que nós temos e que foi assim sendo estabelecida no nosso meio e que eu acho que o Ney Lobo reflete essa visão é mais ou menos assim, olha, a gente reencarna rico uma vez, dependendo do uso que a gente fez, a gente pode, por causa disso, reencarnar pobre. E com isso nós vamos aprendendo a ser rico, ser pobre, ser rico, ser pobre, ser rico, ser pobre, para que a gente possa entender melhor a questão da solidariedade, do respeito à necessidade do outro. Então, a ideia que nós temos é que assim, se a gente usar bem a riqueza, a gente pode continuar reencarnando rico outras vezes, e se a gente não souber viver uma experiência da pobreza, a gente pode ser pobre de novo. E essa conta não fecha. A matemática está aí para dizer assim, olha moçada, não é bem assim que acontece não. O Thomas Piketty, o estudo dele agora já recente, 2013, ele joga por terra essa possibilidade. Essa tal da lei da alternância que o Ney Lobo acha tão importante, que é tão cara ao meio espírita, eu sinto muito, mas o estudo do Thomas Piketty joga isso por terra. Por quê? O Thomas Piketty ele vai analisar o seguinte, nós temos na sociedade uma camada muito pequenininha lá em cima, lá no topo, de 1/1000 que detém a maior parte da riqueza. Aí no 1/100 você pegando uma diversificação ainda maior um pouquinho. E no 1%, ele vai olhar e vai falar esse 1% detém aí em torno de 50% da riqueza do mundo. Então, tem 1% das pessoas do planeta que detém 50%, mais ou menos isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do país, de toda a riqueza daquele país, ou no caso, de toda a riqueza do planeta Terra. E essa divisão, ela joga por terra qualquer possibilidade de alternância. Primeiro que o capitalismo como nós conhecemos, ou então a era industrial, que é onde vai dar claramente esse desenho do capitalismo moderno, onde ele vai começar a se manifestar, nós temos, vamos pegar os 250 anos, como eu disse agora mesmo, né? Se a gente pegar 250 anos, quantas encarnações nós podemos ter em 250 anos? Vamos fazer a conta? 2. Se muito, dependendo das circunstâncias, uma terceira que estaria em vias, mas não mais do que isso, com toda certeza. A estatística nos diz que não é possível. Se forem verdadeiros, a gente não sabe nem isso, se esses cálculos aí de que a população desencarnada seria 2 vezes a população encarnada, a gente não tem essas informações. A gente tem um outro espírito que se arrisca a dar um palpite nessa direção e que a gente não sabe, a gente não tem informação unânime da espiritualidade, não passou pelo critério da universalidade que Kardec comenta, né? E mesmo que a gente tenha assim uma universalidade bastante aceita nesse sentido, não é uma informação que a gente possa usar com cunho de verdade. Né? Mas então assim, olha, então se 1% da população detém metade da riqueza e o restante vai ser classe média, tem aí os 9% abastados, mesmo que a gente pegue os 10%, considerando os abastados, que o Thomas Piketty vai considerar, né, a classe abastada, além da dominante, que é 1%. Mas mesmo que a gente pegue 10%, nós vamos ter assim, olha, em cada 10 encarnações, nós vamos ter uma possibilidade de sermos pessoas ricas. Uma. Então, vamos pegar aqui em 1000 anos, não tem chance de ter 10 encarnações. Não tem. Né? Considerando a população espiritual
que a gente usa como referência. Então, essa lei da alternância, ela não faz o menor sentido quando a gente joga um pouquinho de matemática nela. Tá? Não existe a possibilidade de todo mundo viver a experiência da riqueza. Não existe. Então eu sinto muito, se você está esperando reencarnar rico da próxima vez, toma cuidado, porque só tem uma vaga, tá? Só tem uma vaga a cada 100. Ou se para você servir aí uma classe média abastada, né? Família de juiz de direito, esse povo aí que ganha salário aí dos seus 30 e poucos mil reais, né? Que aí englobaria os 10%, você só tem uma chance a cada 10 de reencarnar da próxima vez nesse grupo. A probabilidade de nós reencarnarmos nas populações de classes médias, as médias baixas ou então nas pobres, a probabilidade é de 9 em 10. Então essa teoria da alternância, essa lei da alternância do Ney Lobo, ela não suporta, ela não resiste uma análise de natureza matemática. E aí tudo isso cai por terra. Né? E aí o Ney Lobo então vai fazer algumas, eu vou até pegar aqui do livro mesmo, porque eu acho que ele faz algumas ponderações que são interessantes, né? E eu quero pegar duas que eu achei muito importantes. Ele diz assim, olha, os trabalhos da codificação não são estudos de economia, tá? Não são estudos de economia, e sim revelações e deduções de cunho espiritual. E eu vou usar a fala dele para dizer do quanto é importante que a gente não misture as questões espirituais de maneira tão empobrecida com as questões do mundo material. A gente tem que fazer o olhar espiritual, e eu entendo que é essa a grande riqueza da doutrina espírita, nos permitir um olhar espiritual sobre as questões que a ciência trata. Então eu diria que nós temos muito mais que compreender os modelos sociais, os modelos econômicos, do ponto de vista científico mesmo, da ciência ou da filosofia, como a gente queira, mas compreender por esse aspecto e trazer o olhar espiritual sobre eles. Aliás, é isso que o Leon Denis faz quando ele faz um olhar espiritual sobre as ideias socialistas do seu tempo. Ele chama a atenção que o socialismo, baseado simplesmente numa visão materialista de vida, ele não era suficiente para dar conta das questões espirituais do ser humano. E aí ele procura agregar então essa visão espiritual, por isso que ele diz que o espiritismo complementa o socialismo. Ele vai agregar essa visão espiritual às questões que a gente pode tratar a partir do mundo da ciência, da filosofia, que são outras dimensões que vão dar a base para a espiritualidade do espiritismo. Então, quando o Ney Lobo diz que os trabalhos da codificação não são estudos de economia, essa é uma afirmação muito boa dele, eu quero valorizar e destacar essa informação para que a gente entenda, né? Entenda os limites de aplicação desse conhecimento espiritual, que ele não vem substituir os estudos da ciência, de um modo contrário, ele vem ampliar a compreensão que nós podemos fazer da ciência na medida que nos oferece também a perspectiva espiritual. Ele usa também uma passagem de Santo Agostinho, que é muito interessante, eu separei aqui para a gente ver, quando Santo Agostinho diz, está lá nos Tratados de Santo Agostinho, né? E ele usa isso de um outro autor. Né? O Santo Agostinho diz assim, olha, não devemos desejar que haja infelizes para que possamos fazer obras de misericórdia. Olha que interessante. Não devemos desejar que haja infelizes para que possamos fazer obras de misericórdia. Isso é matéria, e Santo Agostinho lá no início do primeiro milênio da era cristã. Então 400 e pouco, Santo Agostinho de Hipona, da era cristã. E ele diz assim, olha, suprime os infelizes. Não haverá então mais ocasiões para obras de misericórdia. Ou seja, elimine a miséria, elimine a pobreza. Tá? Esse é o ideal. Esse é o ideal que Santo Agostinho identifica quase 2000 anos atrás. E que é a proposta socialista de hoje. Suprimir a miséria, suprimir a pobreza, tá? Reduzir a desigualdade social. Então, é muito interessante quando ele faz essa análise. Né? E
E eu acho que nesse sentido a gente precisa voltar aqui, a gente precisa voltar aqui às nossas referências para uma outra visão. Eu acho que Jesus traz uma visão muito rica e que Kardec vai tentar aproximar disso. O próprio Ney Lobo percebe isso quando analisa a propriedade. Ele vai utilizar mais ou menos aquele raciocínio da parábola dos talentos, a riqueza como um talento nos emprestado. E o Ney Lobo chega à conclusão que, confirmando Kardec, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar consigo deste mundo. E Kardec vai listar lá então a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Essa é a verdadeira riqueza do ser humano. E eu acho interessante como que o Ney Lobo, mesmo concluindo isso, ainda se preocupa com a defesa da propriedade privada como se isso fosse um valor importante do ponto de vista espiritual. Como se isso não fosse apenas uma contingência social de um mundo de provas e expiações, como a doutrina espírita qualifica. Então o Ney Lobo chega a essa conclusão. Olha, a doutrina espírita só reconhece duas situações de plena propriedade. A de Deus sobre todos os bens da terra e de cada homem sobre as perfeições conquistadas pelo seu próprio espírito. Ney Lobo reconhece isso. Eu chego a ficar assim pensando, por que será que ele insistiu tanto em defender a propriedade privada, quando ele próprio percebe que os espíritos tratam essa propriedade apenas como um empréstimo, né? Como empréstimo. E eu acho até interessante, eu vou pegar aqui as conclusões que ele vai fazer, em termos de convergência e divergência, que eu acho que esse é o lado mais rico do estudo Ney Lobo. Ele faz um estudo riquíssimo do ponto de vista dos aspectos em que espiritismo e socialismo, ou ele está pegando aqui mais, na verdade, o comunismo, né? Do aspecto em que eles convergem, os aspectos que eles divergem. E nas convergências ele diz, olha, ambas as doutrinas não reconhecem o homem como proprietário dos bens terrenos no verdadeiro rigor do termo. Então ele reconhece que nem o espiritismo, nem as doutrinas socialistas, no caso ele está tomando como base o comunismo, né? Nem o espiritismo, nem o comunismo, reconhece o homem como proprietário dos bens terrenos no rigor do termo. O socialismo, porque institui o Estado como único proprietário, no caso aqui ele está se referindo ao comunismo soviético, tá? E que hoje não é o modelo mais adotado para essa análise. Para a filosofia social espírita, porque ele é visto apenas como usufrutuário. Então é muito interessante essas convergências que ele vê. Tá? A propriedade é apenas como usufruto. Tá? E aqui, deixa eu ver aqui qual mais. Sim, a questão da plena propriedade. Então ele vê essa convergência. Eu vou me ater agora à questão das divergências. Né? E aí é que eu acho que ele se equivoca. Quando ele entende, apesar de ter dito ali atrás, nas convergências, ter dito que a doutrina espírita não reconhece a propriedade no rigor do termo, né? Ele vai dizer que a doutrina espírita intitula a propriedade privada como um direito natural e sagrado. Aí eu, sinceramente, eu acho que ele forçou um pouquinho, talvez, para agradar o desejo de possuir do ser humano, que ele também entende como natural, né? Não como uma coisa social. E ele vai se contradizer nessa diferenciação, né? E vai chamar a atenção que o que vai diferenciar realmente é o emprego da riqueza. E o emprego da riqueza não faz muita diferença se ela for privada ou coletiva, né? Esse emprego vai estar presente da mesma maneira. Mas eu queria encerrar essa reflexão nossa a respeito desse estudo do Ney Lobo, em particular com a propriedade privada, que é o principal que ele vai discutir. Eu queria encerrar com a referência que eu acho que é a mais importante para todos nós. Kardec dá, eu acho que quanto a isso não há dúvida, embora haja quem pense diferente, né? E eu reconheço e respeito, mas eu entendo que Kardec procura dar Kardec estabelece uma associação muito clara entre espiritismo e cristianismo do ponto de vista dos ensinamentos de Jesus. Aliás, até com uma ressalva. Quando ele fala de cristianismo, ele não está se referindo ao cristianismo como a gente conhece. Ele está se referindo à parte dos ensinamentos morais de Jesus. Ele exclui a questão lá dos milagres, das profecias, dos atos cotidianos da vida de Jesus e da parte que foi adotada como dogma. Na introdução do Evangelho, Kardec faz essa análise com muita propriedade. E vai dizer que o que interessa ao espiritismo são os ensinamentos morais de Jesus.
E lá no segundo capítulo ele vai acrescentar um outro elemento, que é a compreensão de vida espiritual. Então, pensando nessa visão, tá? Focando nesse sentido, eu penso que para o Espiritismo, que se diz cristão, dessa forma como nós colocamos, é muito complicado defender a ideia da propriedade privada como algo natural, como algo que tem um sentido espiritual. É muito complicado. Até porque esse mestre que nós estamos elegendo, esse guia espiritual, né, esse modelo que nós estamos elegendo, ele próprio diz de si mesmo que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. Tem uma única passagem no Evangelho de Mateus que se refere a uma casa que Jesus usaria como morada em Cafarnaum. E assim, mas é só essa referência solta. Todo o Evangelho mostra um personagem, Jesus, que é extremamente desapegado de bens materiais e que aconselha, inclusive, os seus discípulos a fazerem o mesmo. A fazer o mesmo. O jovem rico que se aproxima dele fala: mestre, o que mais falta para eu entrar no reino dos céus? Né? Jesus fala: olha, vende essa porcariada toda que você tem aí, distribui isso para os pobres e vamos seguir nessa jornada de construção do reino dos céus, que isso é muito mais interessante do que ficar preocupado com bens materiais. Eu vejo que para um espiritismo que se diz cristão, é muito complicado ficar defendendo essa ideia da propriedade privada como algo com sentido espiritual e até mesmo sagrado, como o Ney Lobo faz. Eu acho que nós espíritas, o nosso grande compromisso é ajudar a sociedade a perceber como tudo isso é transitório e que o único sentido que a riqueza pode ter, e Kardec faz essa análise muito bem feita no Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de sob uma perspectiva mais baseada no liberalismo econômico, mas o único sentido que a riqueza pode ter no mundo é construir bem-estar coletivo, bem-estar social. Isso está muito claro na literatura espírita. Portanto, se essa é a única finalidade de qualquer acumulação de riqueza, propiciar o desenvolvimento de projetos que tragam o progresso, o bem-estar social, o bem-estar da vida para as pessoas, até porque a gente precisa pensar no mundo, e essa ideia de mundo de regeneração, acho ela interessante, ela também é kardeciana, apesar de que há pessoas que associam isso às teses milenaristas, e tem toda uma controvérsia em cima dessa discussão, mas acho que é uma discussão também que é interessante. Kardec vê esse mundo de regeneração como um mundo onde a justiça social está realizada, ela é plena. Então, se nós estamos transitando para esse mundo de regeneração, ou para o reino dos céus, como Jesus coloca, o grande desafio nosso é transformar nossas instituições a partir dessas referências que nós temos. Eu já comentei em um outro estudo a respeito do livro Nosso Lar. Eu penso que nós precisamos cada vez mais assimilar essas ideias de mundos superiores para implementar isso aqui. Isso aqui, eu acho que essa é a ideia de Jesus. Essa é a ideia de Jesus. Então, defender a propriedade privada como algo natural e sagrado, como o Ney Lobo faz, e como muitos espíritas insistem ainda hoje em usar Kardec para justificar esse ponto de vista, esquecendo de contextualizar Kardec no seu tempo e nas ideias do liberalismo econômico que se estabelecia naquele momento, eu acho que isso é um equívoco muito grande. Eu acho que talvez a grande referência que a gente precisa desenvolver é a referência voltar lá, né? A gente fala muito de voltar ao Evangelho, eu acho que isso tem muito sentido, a mensagem do Evangelho é uma mensagem não compreendida 2000 anos depois, sabe? E a gente buscar estabelecer na Terra primeiro o reino de Deus e sua justiça. Porque essas coisas todas, o lado econômico, o lado material, nos será naturalmente acrescentado na medida em que nós colocarmos solidariedade humana, amor ao próximo, querer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós se nós estivermos na mesma situação do outro. Na hora que a gente começa a estruturar uma sociedade com base nesses referenciais, realmente tudo mais caminha como decorrência natural. Eu acho que é essa principal conclusão que nós temos de ter quando a gente pensa em termos de propriedade, tá? de propriedade dos bens terrenos. Né? Para o Espiritismo é muito claro, tudo isso é de uso transitório, tudo isso é apenas material colocado à nossa disposição, ficando muito claro que a verdadeira propriedade, aquilo que nós realmente levamos conosco, como Kardec diz, ao morrer, são a nossa inteligência, os conhecimentos que a gente possa ter adquirido, as qualidades morais que a gente possa ter desenvolvido. E eu acrescentaria, sim, um pouquinho né, a gente acrescentar Kardec é uma brincadeira, claro, né? Mas nós levamos também os relacionamentos que a gente constrói, e aí é uma alegria imensa estar nesse grupo do Sejus, onde a gente pode conversar livremente sobre essas questões sem o receio de ser molestado por causa disso.
Um abraço a todos e muita paz.